Boa noite, queridos ouvintes da TV Raízes Palmares. Aqui quem vos fala é o Diácono Roberto. Estamos aqui, daqui a pouquinho você estará recebendo em seu lar mais uma edição do programa Palavra Viva, tá certo? Mais uma edição do programa Palavra Viva. Deus quer falar contigo. Aguarde só um pouquinho só, a gente volta já já. Deus... A partir de agora, aqui na TV Raízes, a esperança e a fé encontram o seu lugar. Está no ar o programa Palavra Viva, com o Diácono Roberto. Sintonize o seu coração e receba uma mensagem de paz. Programa independente. Glória a Deus aqui. Mais uma vez, dia 5 de fevereiro de 2026. Programa Palavra Viva, com um recado de Deus para você. O que eu peço a você é o seguinte: preste atenção o que Deus tem para falar para você, não o que Roberto tem para falar com você. O que Deus tem para falar com você. Porque Deus, Ele quer o teu bem, o bem da tua família. Ele quer te orientar como tu deves viver. Eis aqui o manual de vida de todo ser humano, de todo ser que Ele criou. Que eu creio que todos os seres foram Deus, foi Deus quem criou. Então, eis aqui. Então, preste atenção que Deus tem para você. Eu quero primeiramente aqui agradecer a Ele, a Deus, por esse privilégio de estar aqui, sentado nesse estúdio, tá certo? Levando orientações dEle para todos nós. Não é para vocês só, para todos nós, porque quando eu me sento para estudar, aquilo mexe comigo, eu tiro lições daquilo para a minha vida, tá certo? Então, eu agradeço a Ele por esse privilégio, que para mim é um privilégio ímpar. Falar no nome dEle, falar dos planos dEle para a criação dEle, tá certo? E quero também agradecer aqui até o pessoal aqui da TV Raízes, aqui em Palmares, que nos abriu as portas para que nós possamos pregar o Evangelho do Senhor nesse estúdio, nessa casa. Que Deus abençoe essa casa. Quero agradecer também a Deus pela presença do meu querido irmão Amauri, que chegou ali de Colônia em paz, e que no nome de Jesus o Senhor trouxe ele. Eu tenho certeza que ele vai permanecer em paz e que ele vai retornar em paz, tá? Amém. Certo? Gostaria também de agradecer a todos os nossos patrocinadores, nossos mantenedores. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? Mas vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa, não é isso, irmão Maurício? Meu irmão, as suas considerações iniciais. Louvamos ao Senhor por mais uma quinta-feira maravilhosa, dia 5 de fevereiro, estarmos aqui para glorificar e exaltar o seu santo nome e conversar um pouco da sua palavra, né? Pois nós não somos, falamos sempre, não somos professores, somos apenas aprendizes, né? Exatamente. E que Deus nos abençoe e vamos à luta, né? Em nome de Jesus. Você pode acessar esse programa através do Facebook, do YouTube e através do Instagram, tá certo? Qualquer pedido de oração que você tiver para fazer, pode fazer, que nós paramos o programa na hora e oramos por tua causa. Peça o seu louvor, pode pedir o seu louvor, tá certo? E ajuda a gente, dá o teu like, tá certo? Espalha essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir, porque tudo que vem de Deus, nós precisamos ouvir com abundância. O que vem de Deus, precisamos ouvir com abundância, porque Deus só quer o nosso bem, tá bom? Mas vamos lá. A pergunta hoje que eu tenho para fazer é o seguinte, meu irmão, meus irmãos, meus ouvintes, telespectadores. Você quer o milagre de Jesus? Quem não quer, né, Maurício? Quem não quer o milagre de Jesus? Me diga. Verdade. Aí você quer o milagre de Jesus? Então a Bíblia manda você dar um conselho a você. Se você quer o milagre de Jesus, tome uma iniciativa. Tá certo? Nós vamos ver diversos exemplos aqui. Tiveram muito mais exemplos que não foram escritos, porque a palavra, ela mesmo diz, se fosse para ser escrito todos os milagres que Jesus realizou na época dele, não haveria livro que coubesse. Então veja a quantidade de milagres que Jesus fez enquanto esteve aqui conosco. Então, quer o milagre de Jesus? Eu quero. Eu tenho certeza que o meu irmão Amaury quer, o Serginho quer, e você? Eu acho que você quer. Então
tome uma iniciativa, tá certo? Porque, veja bem, ao longo dos evangelhos, nós percebemos que muitos milagres realizados por Jesus aconteceram quando alguém decidiu dar um passo de fé, tá certo? Dar um passo de fé. Embora o poder venha totalmente do Senhor, ele frequentemente responde à iniciativa de fé. Ele da fé humana, ele entendeu? Ele atende. Ele atende a nossa iniciativa de fé. Então, o que? Nós precisamos ir ao seu encontro. Nós precisamos clamar. Nós precisamos obedecer. E nós precisamos agir conforme a sua palavra. Tá certo? Nós não podemos ficar, sabe, queridos, necessitando de um milagre de Jesus e ficarmos sentados ou então deitados numa rede esperando que o Senhor simplesmente faça o milagre na nossa vida. Não funciona assim. Tá certo? Nenhum. Você quer ver o negócio? Amaury, por favor, leia aí Hebreus 11:6. Prestem atenção. Hebreus 11:6. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Dê uma olhadinha em Mateus capítulo 7, versículo 7. Vê o que é que diz. Diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e assim abri-vos-á. Você está vendo? Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não, eu vou dar um conselho. Eu não sou mestre, não sou querubim, não sou pastor, eu sou um discípulo de Jesus. Eu e o Amaury aqui, nós somos curiosos. Que eu aprendi na vida que quem aprende é aqueles que são curiosos, aqueles que persistem, tá certo? Eu quero aprender isso e acabou-se. Eu quero aprender, eu insisto, eu persisto, eu bato em cima, tá certo? Mesmo que demore a entrar, mas eu bato em cima, porque me interessa, tá certo? Olha, sem fé, não adianta você pedir nada ao Senhor, não. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não adianta, não. Olha, a fé que agrada a Deus, a Bíblia diz que é a fé em sua pessoa. Ele é santo e excelso. Em Jeremias capítulo 29, 13, Jeremias diz o seguinte: Deus disse a Jeremias: buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. E em Mateus 7,7, Jesus incentiva a perseverança, isto é, a paciência ativa, paciência e a determinação na oração. Pois diz o quê? Pedir e dar-se-vos-á, né? Buscai e achareis. Tem que ser persistente, né? Veja, é orientação bíblica, tá certo? É orientação bíblica. Não é orientação de nenhum pastor, nem de nenhum bispo, não. É orientação bíblica, está escrito. E se está escrito ali, eu creio. Eu também creio. Tá certo? Eu creio. Porque são homens que andaram com o Senhor e têm autoridade para escrever. Andaram, imagina o privilégio, andaram com Jesus, tomaram água com Jesus, descansaram com Jesus, não é isso? Estiveram ali ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. Mas vejam bem, eu queria, Amaury, veja o Marcos capítulo 10, versículos 46 e 47. Veja a primeira insistência, a primeira iniciativa que foi tomada, né? Marcos 10, 46, 47. 47, Diz o seguinte, opa, cadê você? Aqui.
Ao vivo é outra coisa, né? 46, 47. 10. Capítulo 10, versículo 46 e 47. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertia severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: Chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Então, é só 46, 47. Fui até no 49, passei direto. Não tem problema não. Meu irmão, veja bem, a iniciativa começa, começa, tá certo, com o reconhecimento de uma necessidade. Esse homem que estava sentado à beira do caminho, qual era a necessidade dele? Ele era pendente e era cego, né? Cego, né? Ele queria... Veja, né? Ele era pendente, Bartimeu não negou, Bartimeu não negou sua condição. Ele reconheceu sua necessidade e decidiu clamar. O milagre começa quando admitimos que precisamos de Jesus e não conseguimos sozinhos. Bartimeu poderia enxergar sozinho? De maneira nenhuma. Ele reconheceu, ele não negou a condição de... Ele não tinha condições. Ele reconheceu que tinha uma necessidade. Ele tinha uma necessidade. O que foi que essa necessidade induziu ele a fazer? Tomar uma iniciativa. Tomar uma decisão. O que ele começou a gritar, ele gritou, e a turma, cala a boca, rapaz, e ele persistiu em gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está vendo? Verdade. Então, olha bem, ao ouvir que Jesus estava passando, Bartimeu reconheceu a oportunidade única de sua necessidade ser suprida. Ele não permaneceu passivo, mas agiu imediatamente. O clamor é uma manifestação de fé no poder de Jesus, reconhecendo-o como Senhor de nossas vidas. Bartimeu fez isso. Ele reconheceu que Cristo era o Senhor, que ao ouvir falar que o mestre estava passando, ele disse: é agora. E não perdeu a oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí começaram a falar: cala-te, homem. Aí ele disse: aí foi que ele gritou mesmo. Ele gritou, aí, foi brincadeira. Veja bem, por isso que nós devemos, se nós quisermos uma bênção mais ainda do Pai Celestial, temos que ter primeiramente fé e uma decisão de buscar, ir atrás. Mas em quem? Em Cristo Jesus, né? E muitos vão, infelizmente, erroneamente, vão por outras pessoas, vão por outros caminhos. Vão tomar uma iniciativa até mesmo própria. Tu está entendendo? Exatamente. Ele diz aqui... Mas na frente vamos conversar sobre isso também. No comentário, ele aqui diz assim, no comentário: o milagre começa quando admitimos que precisamos de Jesus e não conseguiremos resolver a nossa questão, a nossa necessidade sozinho. Mas tem pessoas que acham que podem resolver a situação sozinhos, tá certo? Esse coitado aqui, quem era que ia dar vista a ele? Ninguém. Que homem na face da terra daria vista a ele hoje, naquela época? Só um. Só Jesus Cristo. Um comentário que toda pessoa dessa cidade que ficava à beira do caminho, eles usavam uma capa mostrando que ele era necessitado de ajuda. E observe, quando Jesus curou ele, automaticamente o que ele fez? Jogou a capa fora. Por quê? Ele não mais precisaria dela. Não precisar mais dela. Entendeu? Pois
A capa era um símbolo que ele era necessitado de ajuda. E quando ele jogou fora, ele declarou que a ajuda veio mais do que ele merecia. Glória a Deus, é isso. É lindo isso, né? Pronto, então, queridos, a iniciativa começa com o reconhecimento da necessidade. Com certeza. Esse caso aqui, ele tinha uma necessidade, ele era cego, ele precisava ver. Precisava ver. O que tu queres que eu te faça? Que eu veja. Olha, queridos, ele até hoje ele age assim, tá certo? Mas o que acontece com o ser humano? O ser humano acha que eu acho que eu posso resolver sozinho. E sobre a capa, o versículo 50 diz: e jogando ele a sua capa para um lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E indagou-lhe: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Então ele enxergava antes, né? Né? Aí Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Veja que ele não foi-se embora, ele foi seguir Cristo. Você está vendo? A iniciativa ela começa com o reconhecimento de uma necessidade. De uma necessidade. Certo? Glória a Deus. Meu irmão, eu gostaria de ouvir um louvor, Sérgio. Um louvor aí com André Valadão, pela fé. André Valadão, pela fé. Sendo liberadas sobre mim.
nessa noite. Você é um agente de milagres. Vocês são agentes de milagres. Agora fala para quem está do seu lado assim, ó. Nós somos agentes de milagres. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos de volta com o programa Palavra Viva através da TV Raízes. Queridos, mandar um alô todo especial para nosso querido irmão Bruno Fonseca, da Rádio Frutificai, a Rádio do Coração de Deus, e sua digníssima esposa Janile. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mandar um alô todo especial também para nosso querido irmão Marcos Caruaru. Que Deus abençoe tua vida, querido, e te conceda uma noite de paz. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Queridos, mas, Amaury, você leu um versículo aí que antecipou, mas tudo bem. Eu vou ler aqui, porque você já está com a voz meia rouca. Rapaz, né? Leia o Marcos 10:48, para a gente analisar esse versículo direitinho. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, Não, vai. Tenha misericórdia de mim. Pronto, você veja o seguinte: a verdadeira fé vence os obstáculos. O que foi que fizeram? Até os discípulos estavam... Cala. Mandaram ele escalar. Ele estava gritando escandalosamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os caras, ei, rapaz, cala a boca, que tinha ali. Aí era que ele gritava. Aí era que ele esperneava mesmo e gritava. Tá vendo você? É porque então, a fé dele era tamanha que ele sabia que era a única oportunidade dele era aquela. Entendeu? Então não vou desistir, vou atrás, né? Por isso que se diz, a fé verdadeira não desiste quando se manda calar-se. Ela usa os obstáculos como degrau para um clamor mais intenso. A vitória de Bartimeu veio justamente porque, diante da oposição, ele clamava cada vez mais alto. A multidão tentou calar ele, né, bicho? A multidão tentou calar ele, mas... Mas ele persistiu. Feito se diz, né? Serviu de degrau para ele subir mais. Aí foi que ele subiu mais, né? A multidão tentou silenciar Bartimeu, mas ele persistiu. Quem deseja um milagre não permite que vozes contrárias abafem a sua fé. Então é o seguinte: se você deseja o milagre de Jesus, se você deseja o milagre de Jesus, se você tomou a iniciativa de buscar Ele, tá certo? E muita gente conta o que está precisando, as pessoas, e muitas pessoas não ajudam, né? Muitas pessoas, no lugar de ajudar, vai em frente, tenha fé, Deus vai honrar a sua fé. Não, sabe o que é que ela diz? Não vai conseguir não, você não vai conseguir não, pare com isso, você não vai conseguir. Existem pessoas para isso, sabe, querido? Então, se você está precisando, se você tem uma iniciativa, se você tem uma necessidade e decidiu tomar uma iniciativa de fé, tá certo? Não insista, persista, tá certo? Persista, não deixe que vozes contrárias ao desejo do teu coração abafem a tua fé, porque isso tá assim, ó, de gente para abafar a tua fé. Eu lendo os comentários aqui, diz que possivelmente Jesus ouviu Bartimeu porque ele clamou: Jesus, filho de Davi. Então, se ele clamou falando que Jesus era filho de Davi, ele já tinha ouvido falar dele. E é interessante que é a única passagem em Marcos que Jesus Cristo leva esse título, filho de Davi. E não existe nenhuma narrativa mais, em canto nenhum, em Marcos, que Jesus foi chamado de filho de Davi. Então, querido, é isso. Está com a necessidade, né? Resolveu tomar uma iniciativa, não deixe que vozes atrapalhem, não deixe que vozes
abafem a tua fé. Clame com Porque fé. a verdadeira fé, ela vence os obstáculos, tá certo? A verdadeira fé vence os obstáculos. Então, não deixe que vozes contrárias à sua iniciativa abafem a tua fé, tá bom? O Senhor não se agrada disso. Nós lemos aqui, logo no início, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que aqueles que clamam por Deus creiam que Ele existe. Tá certo? Porque não adianta eu clamar a Deus só no momento de uma tragédia, de um aperreio. Não, eu tenho que clamar a Ele crendo que Ele pode resolver. Tá certo? Se eu clamo a Ele, porque eu sei que Ele pode resolver. Porque Ele tem o poder, cara, de fazer muito mais do que eu peço. Presta atenção. Hebreus 3:20. Não, Hebreus não. Efésios 3:20. Ele tem o poder de fazer muito mais do que eu peço ou penso em pedir a Ele, conforme o poder dele que habita em mim. Então, diz o que? Efésios, tu tem aí Efésios? Agora. Efésios 3:20 para endossar isso que eu falei aqui. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Entendeu? É mentira minha? Jesus Cristo é infinitamente poderoso para fazer tudo aquilo quando pedimos e pensamos, conforme o poder dele. Pronto. Você veja aí, nós tratamos até o Marcos 10:48, nós tratamos aqui de uma necessidade de um homem, tá certo? Agora nós vamos ver a necessidade de uma outra pessoa, tá certo? Daquela época de Jesus, tá certo? Aí você lê Lucas capítulo 8, versículo 43 e 44. Lucas 8, 43 e 44. Positivo. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quanto no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Você vê, naquela época, nessa época a pessoa era tida como imunda, né? E pelo que você leu aí, eram 12 anos, eu não sei como, isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta, né? Para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque quem é o ser humano que aguenta ficar 12 anos perdendo sangue? De onde é que está vindo o sangue dele? Não é isso? Veja bem, naquela época ela era mesmo fraca, que ela estava fraca, já tinha gasto tudo, não tinha mais nada para gastar, mesmo fraca e rejeitada, aquela mulher tomou a iniciativa de se aproximar de quem? De Jesus. De Jesus Cristo, né? Se aproximar de Jesus. O milagre, queridos, acontece quando decidimos ir até Ele, apesar das limitações, porque, sinceramente, aquela mulher para chegar até Jesus, com a multidão que Jesus atraía, aquela mulher foi se arrastando. Porque pela lei mosaica, ela era imunda, né? É tida como imunda, cara. Ela tinha uma hemorragia crônica que havia tirado a saúde dela e excluído ela da sociedade totalmente, né? Ela não podia se aproximar de ninguém, né? E a Bíblia ensina que devemos tomar a iniciativa de se aproximar de Cristo com fé, humildade e reconhecer que precisamos dele unicamente para ser curado. A aproximação pode ser feita através da oração, buscando a sua palavra, a comunhão com os outros irmãos e, o mais importante, crer no seu poder redentor e curador. A cura que Jesus oferece não é apenas física, mas principalmente espiritual, proporcionando paz, perdão e vida eterna. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Você veja uma coisa. Ela decidiu, né? A iniciativa
de se aproximar de Jesus. Porque ela disse o quê? Se eu apenas lhe tocar, né? Se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu ficarei curada. Veja que iniciativa que ela tem. Precisava de fé, né? Veja que todas essas curas têm a ver com a fé, e depois da fé vem a ação. Aí você veja o negócio aqui. Ninguém queria se aproximar daquela mulher. Ninguém se aproximava daquela mulher. Ninguém. Porque se tocasse, né? Se ela tivesse tocado em Jesus, Jesus teria se tornado imundo. Né? Jesus teria que tomar banho, não sei quanto. Isso. Não é isso? É muito. Mas a fé dela era tamanha que ela disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, ele vai me curar. E pelo relato, ela tinha escutado falar de Jesus. Sim. Tá certo? Ela conhecia as escrituras, né? E veja bem, a fé dela foi tamanha que assim que ela tocou na orla das vestes dele, a Bíblia diz que Jesus sentiu sair poder dele. Agora, isso só aconteceu porque ela teve fé. Senão, ela teria tocado em vão. Por isso que a Bíblia diz que a fé move montanha, né? E essa foi... Não, essa foi demais, né? É da mesma forma como o Bartimeu ouviu falar de Jesus, ouviu falar, eu acho que ouviu falar em muita coisa de Jesus e que Jesus já tinha realizado, né? Aí, essa mulher também já tinha ouvido falar de muita coisa que Jesus tinha realizado, né? E sobre fé, é interessante que a Bíblia relata que um centurião foi a Cristo para ele curar um servo dele, não, a filha dele, né? E Jesus disse para ele que nunca viu fé tamanha em Jerusalém como a dele. Por quê? Ele disse: não, Senhor, basta apenas que tu fale que ela vai ser curada. Essa fé desse homem maravilhou Jesus. Jesus, nenhuma fé nenhuma fé fez o que aquele centurião tinha feito, não. Então você veja uma coisa, querido. Não interessa a tua condição. Você viu a situação dessa mulher. Isso aqui não é fantasia. Isso aqui não foi um filme que a gente assistiu. Isso está escrito. Tá certo? Humanamente falando, é impossível uma pessoa passar 12 anos com hemorragia. É verdade. Humanamente falando, ela passou porque Jesus tinha um propósito, né? Havia um propósito para aquela mulher. Todo mundo. Foi que Jesus disse: eu te curei? Não, Jesus disse assim: vai, a tua fé te curou. Jesus disse assim: não fui eu, foi você. Foi você que tomou a iniciativa de se aproximar de mim. O que é que está acontecendo com a nossa geração hoje? Muitos de nós estamos nos afastando do Senhor. Nós não estamos fazendo, talvez pensem que não tem necessidades. Tá certo? Pensem que não tem necessidade. Como eu disse aqui antes, talvez nós estamos pensando que nós podemos resolver os nossos problemas. Tá certo? O Senhor, claro, Ele dá condições para você resolver o seu problema. Ele dá condições para você resolver o seu problema, tá certo? Deus ajuda você. Quando você é levado para o deserto, Deus vai com você junto. Quando você está numa tribulação, Deus não te deixa só, não. Deus está contigo na tribulação. Só que Ele vai mostrar como é que você faz para você sair daquela situação. Então é o seguinte, veja a situação dessa mulher, bicho. Não tinha mais nada. Em saúde ela não tinha mais nada. E bens ela já tinha vendido tudo. Tudo que ela tinha, gastou com os médicos. Era tida por imunda. E outra coisa, veja a situação dessa mulher. Ela estava fragilizada. Ela ainda teve força de se arrastar e chegar lá nas vestes, na orla das vestes de Jesus e tocar. É verdade. E o interessante é que Jesus despede ela da seguinte forma. Ele diz: filha, chama ela de filha, a tua fé te curou, vai-te em paz perfeita.
Vai ter paz perfeita. Dá para tu. É, Vai ver, ela tomou a iniciativa. agora, por que era ela excluída da sociedade, da própria família dela, havia 12 anos? E Cristo fez ela retornar ao convívio social. Agora, fez por causa da fé dela. Não é isso? Ela tomou iniciativa de fé. Isso chama-se iniciativa de fé. Não, porque eu vou. E a Bíblia diz que sem fé... É Jesus. Essa daí estava vendo. Tá. O Bartimeu ele não viu, não. Ele ouviu. Ele Mas ouviu, né? quando o Bartimeu viu que Jesus vinha dizer, peraí, Bartimeu era cego. Quando ele ouviu que Jesus ia passando, começou a berrar, escandalosamente gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia. A mulher não, a mulher viu. Antes ela sabia que Jesus podia fazer, tá certo? Mas ela disse o seguinte: ela sabia que Jesus podia fazer, Amaury, mas ela disse, sabe o quê? Sabe o que ela disse? Eu vou e vou tocar, porque ela não podia tocar em Jesus. Eu vou tocar na orla das vestes dele e vou ficar curada. Vê a determinação dessa mulher. Tem uma profecia, se eu não estou enganada, em Jeremias, que diz que quando o Messias viesse, entendeu? Ele viria como águia e quem tocasse nas suas vestes seria curado. Entendeu? Eu vou até procurar para ler. Você vê, é isso aí. Então, queridos, chegue perto de Jesus, tá certo? Não se afaste dele. Vá para perto de Jesus. É o conselho que esse programa está há 8 anos no ar, pela misericórdia de Deus, e o conselho que a gente sempre dá: abre a porta do teu coração, deixa Jesus entrar. Deixa, porque Jesus tem muita coisa boa para fazer na tua vida, na minha, tu está entendendo? Então, no nome de Jesus, deixa Jesus cuidar de ti, cara, da tua família, da tua empresa. Deixa Jesus cuidar de você. Você não vai, isso aí eu garanto a você, Jesus não vai te decepcionar. Nós é quem decepcionamos ele dia após dia. Então, no nome de Jesus Cristo, cara, chegue perto de Jesus. Chegue perto de Jesus. Chegue perto de Jesus. Você não vai se arrepender. Queridos, vamos ouvir mais um lindo louvor? Rompendo em fé, em nome de Jesus. Versão Groove, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver
vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Oh, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, estamos de volta com o programa Palavra Viva através da TV Raízes. Queridos, gostaria de mandar um alô todo especial para o nosso querido pastor Erickson, sua esposa Lucinha, seus filhos, seu filho, seus netos, sua nora, toda a sua família. Que Deus abençoe tua vida, querido, e te conceda muita paz e saúde. Que o Senhor restaure tua saúde física, mental e emocional e te carregue de força para lutar. Tu és um soldado de Cristo, então Deus abençoe tua vida. Mandar um alô todo especial também para minha esposa Jaidete, Nayana, minha querida filha, meu filho Felipe. Mandar um alô todo especial para minha irmã Rossana, que hoje completa a idade nova. Deus abençoe tua vida. Um alô todo especial para Roberta, minha irmã, Robson, meu irmão, Rossana, mamãe, Roberina e Wilma, nossas queridas secretárias. Mandar um alô todo especial também para todo o pessoal ali da Igreja Evangélica Congregacional em Palmares, tá certo? Queridos, um alô todo especial para o nosso presbítero, né? Não é isso, amor? Isso, nosso amigo irmão Bartolomeu. Que Deus abençoe a tua vida, querido. E mandar um alô todo especial também para o nosso querido irmão, meu querido irmãozinho ali em Surubim, Almir, a Edna, sua esposa. Deus abençoe vocês. Um alô todo especial para o meu compadre Júlio César. Meu compadre, viu? Seu compadre. Meu compadre e minha comadre Fátima. Júlio César e Fátima ali em Parnamirim, do Rio Grande do Norte. Parnamirim. Mandar um alô especial também para o meu querido pastor, meu querido irmão e pastor Paulo Henrique, ali no Iguatu, no Ceará. Deus abençoe vocês em nome de Cristo Jesus. E vamos continuar com o que interessa. Então, presta atenção. Já vamos passar para um outro exemplo de iniciativa, tá certo? Veja aí, Amaury, João 5, 6 a 8. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Um homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque
quando a água é agitada. Pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: então levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era no sábado. Você veja o negócio, meu irmão, veja. O paralítico, ele precisava obedecer à ordem de Jesus, né? A fé não é passiva, ela se manifesta em atitudes concretas de obediência. Você vê o negócio, Jesus disse, foi o que Jesus disse para ele, irmão: queres ser curado? Queres ser curado? Aí ele foi expor uma situação, né? Uma dificuldade, né? Isso, uma dificuldade. Mas Jesus disse, a pergunta de Jesus foi: queres ser curado, não é isso? O cara tinha 30 e tantos anos que estava naquele lugar. 30 e poucos anos que estava ali naquele lugar. Jesus se apresentou a ele, né? Ele tomou a iniciativa, sim. Ele tomou a iniciativa de quê? De obedecer a Jesus. Foi o que ele fez. Ele se levantou. Não foi isso? É verdade. Por isso que a ação prática é considerada a expressão natural necessária da fé, autêntica. A fé e a ação estão ligadas, onde uma reforça a outra, pois a fé sem ação ela é morta, e a ação sem a fé ela também é morta. Em Tiago capítulo 2, 26 fala sobre isso. Nesse contexto, a fé genuína é demonstrada através de atos de caridade, ou seja, amor, justiça, obediência e serviço ao próximo. A ação é a evidência visível da crença invisível, ou seja, a fé. A fé exige a fé, uma ação prática. Exatamente. Jesus dizia: não, mas como? Foi o que eu disse a você. Eu perguntei a você se você quer ser curado. Ele disse: levante-se. Ele obedeceu. Ele simplesmente levantou, né? Com 32 anos, Maria. A história desse homem é tremenda. E sobre fé com a ação é o que Paulo diz, né? Mostra-me a tua fé, que eu mostro as minhas obras. Mostra as tuas obras, que eu mostro a minha fé. Elas se complementam. Não existe quem tenha fé sem obra. E não existe obra sem fé. Se não tiver fé, essa obra é morta, né? Então uma tem que completar a outra, né? Uma completa a outra. Então, se você tem fé, haja. Tome. O milagre é resultado de quê? De fé. De fé. Né? Você está precisando de um milagre? Então, toma uma iniciativa de fé. Não toma uma iniciativa. Não, eu vou tomar uma iniciativa, vou procurar outra pessoa. Não, vai procurar o Senhor da vida. Então, quando for procurar, se lembre do cego de Jericó, se lembre da mulher do fluxo de sangue, tá certo? Se lembre, né? Toma a iniciativa de fé. A mulher, eu acho incrível a mulher. Eu vou, e se eu tocar, veja que ação prática, na orla do vestido de Jesus, eu vou ficar curada. Por isso que Jesus não atribuiu a ele. Jesus não atribui esse milagre a eles. A tua fé te curou. E se nós analisarmos bem nas Escrituras, todo milagre, a maioria, quase todos os milagres que Cristo fez, foi por causa da fé das pessoas. Menos de Lázaro e da filha de Jairo. Exatamente. E aquela mulher que ia sepultar o filho, o único filho, e Jesus só fez tocar assim, no esquife, o cara se levantou. O cara levantou. Rapaz. É maravilhoso demais. Rapaz. Conhecer a palavra. Maurício, o que eu acho incrível, né? Sabe o que é? Porque nós, seres humanos, ainda muitos de nós achamos que não precisamos de Jesus. A maioria. Que Jesus é coisa de crente. Tem muita gente pensando assim, Maurício, que Jesus é coisa de crente. Mudando um pouquinho de assunto. Feito em 1 João diz, porque muitos condenam a gente, porque
a gente diz que nós temos fé em Cristo Jesus, que nós somos salvos. Aí muitos dizem, como é? Impossível, mas a Bíblia diz, se o teu coração não tem certeza, maior é Deus. A Bíblia não diz assim, diz, se o teu coração te condena, maior é Deus. Imagina, se tu não tem certeza que tu vai ser salvo, Deus tem? Não. Parte de você, meu querido. Tem que partir de mim. A mesma coisa é a cura. Se você não tem fé, Deus vai te curar? Impossível. Não. Não tem como. Você leu aí, cara. Não tem como. Você tem que ter fé, você tem que ter atitude, você tem que correr, que buscar. Você leu aí agora, você leu que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Tá certo? Então, Não tem como. não tem arrumadinho. Aqui, ó, não tem arrumadinho. Não. Aqui não existe revogação de lei. Não existe. Aqui ninguém vai fazer uma revogação. Não, muda aí essa palavra, não é assim não. Quem é louco fazer isso? E pode até fazer sem saber. Porque até hoje eu tenho a impressão, Amorei. Até hoje. Está lembrado que Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Até hoje nós continuamos sem saber o que estamos fazendo. É por isso que a Bíblia diz que Deus é misericordioso até a última geração, né? Entendeu? Veja, Ele é tão misericordioso que a Bíblia diz que Ele mandou seu único filho. Único. Ele não tem 2 nem 3. Foi um único filho para tornar-se homem, vir a este mundo, passar pelo que passou, para que Ele fosse Senhor. E Romanos diz, Jesus Cristo morreu para se tornar Senhor de vivos e de mortos. Ele já era, mas como homem ele ficou mais ainda. É maravilhoso, né? É maravilhoso, é maravilhoso e as pessoas precisam tomar conhecimento disso. Sim. Porque tem muitos que têm um preconceito, né? Tem preconceito. O que mata muito a gente é o preconceito. Por exemplo, um programa de crente, eu vou assistir um programa de crente, para quê? Ele só fala que eles estão salvos, que eles estão salvos. Não é eu que não esse privilégio não é para quem creu, né? É para todos, essa salvação é para todos. Agora, o incrível é que muitos não querem saber disso não. Por quê? Porque foi um crente que disse. Gente, deixa eu dizer uma verdade a vocês. Sabe quem é o capeta? O Satanás. Ele crê. Ele é crente. Ele crê mais do que a gente. Que quando fala no nome de Jesus, ele estremece. Então é o seguinte, Deus, a salvação, quando Deus mandou o filho dele ali naquela cruz, João 3,16, Deus amou o mundo é a criação dele. É para todo mundo, mas quem é que quer dar ouvidos ao que Deus disse? Verdade. Aqui, tem muita gente pensando que o que está escrito aqui foi os homens que escreveram, sim, mas foram homens que andaram com quem? Com Jesus Cristo. Foram homens que Deus falou com ele. Então, prestem atenção, a gente não está aqui brincando, a gente não está aqui querendo aparecer. Nós estamos aqui querendo que o Senhor apareça, que a palavra dele encontre um localzinho no teu coração, para que ele possa fazer a obra na tua vida e na vida de toda a tua família. É o desejo dos nossos corações. A gente não está recebendo comissão aqui não. Nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos fazer isso, porque houve uma ordem, ide anunciar o evangelho, ide. A gente está fazendo, o que a gente está fazendo é desse tamanho. É quase nada, né? É quase nada, mas a gente está fazendo esse pouquinho aqui assim, ó. Esse pouquinho aqui a gente está fazendo. Então, estamos estudando, arriscando a vida, viajando à noite para vir aqui, sentar e conversar com vocês e compartilhar com vocês o que Deus quer para a gente, tá certo? Nós não somos. Agora tem o seguinte, o Senhor quer que você creia no Filho dele, tá certo? João 1,14. Mas veja o que é que diz João 1,14. Eu gostaria que todos, está na sua Bíblia, está na minha, tá certo? Está na Bíblia de todos nós. Eu ia justamente falar sobre isso, né? 1,14, né? Eu acho que é 1,14, veja se não é. Mas a todos. Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai.
Eu acho que É João, né? porque a Bíblia diz que ele veio para o que é era seu, e os seus não não o receberam, mas a todos Quanto quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse versículo mostra que nem todos é filho, é criatura. Todo ser humano é criatura de Deus, né? Todos nós somos criaturas de Deus, todos, mas tem uns que ele considera filhos. Sim. Por quê? Aceitou Cristo como seu Salvador. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. É um, mas a todos quanto o receberam. Receberam quem? Jesus. Jesus. Está na tua Bíblia. Dá uma olhadinha nela aí, em João capítulo 1, versículo 12. Mas, primeiro ele diz aqui, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele. 1,12, diz assim, 1,10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não o receberam, né? Não é isso? Justamente. Mas ele diz assim, mas a todos quanto o receberam, mas a todos, não é alguns não, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E diz mais, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, que essa aí, filho, é pelo Espírito, né? Isso, querido. A gente está aqui para alertar vocês, tá certo? Embora que a gente também não só está alertando vocês, a gente está sendo ensinado também, tá certo? Quando nós nos propomos, mesmo sem saber de nada, porque Deus nunca chamou um capacitado, viu? De jeito nenhum. Deus nunca chamou um capacitado. E Deus nunca chamou um desocupado. Não é isso? Deus só chama aquele que está sufocado para fazer a obra dele, tá certo? Deus não chamou aquele doutor, aquele da lei, não. Deus chamou quem ele chamou. Você vê, quem ele chamou? Pescadores. Pessoas simples, né? O único cabo, mais ou menos, foi o Mateus. O Mateus que estava trabalhando para os romanos. Não é isso? Mas o resto, tudinho. Judas, eu não sei nem o que é que Judas era. Judas parece que era desocupado. Mas vê a quantidade de pescadores que ele chamou. Então é o seguinte, nós estamos aqui para alertar vocês e para alertar nossas vidas também, tirar lições para nossas vidas, tá certo? Então, a fé exige a ação prática. O paralítico que tinha 32 anos ali naquele lugar, sentado, que esperava que uma água se mexesse para que alguém botasse ele dentro da água, outros passavam por cima dele e ia para dentro da água. Jesus disse, quer ser curado? Ele nem respondeu o que queria, não foi? Não. Nem respondeu. Ele reclamou porque ele pensava que Cristo estava falando em colocar ele dentro d'água. Entendeu? Por isso que ele reclamou. Aí Jesus disse, queres ser curado? Levanta-te. Aí ele só fez levantar-se. Ele resolveu obedecer a ordem de Jesus, tá certo? Vamos ver aqui. Lucas capítulo 5, versículos 4 a 6. Lucas 5, 4 a 6. 5, 4. Diz o seguinte. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Você veja o negócio, mesmo, o Pedro confiou na palavra de Jesus, mesmo após uma noite inteira sem resultados. Milagres acontecem quando escolhemos confiar mais na palavra do Senhor do que nas circunstâncias. Você veja, o cara passou a noite todinha lançando a rede, não pegou uma cundunda. Verdade. Sabe o que é cundunda, né? Uhum.
o caba não pegou. pequenininho, né? Um dundo o caba não pegou. Olha. Aí. Mesmo vendo, ele viveu a noite todinha lá com sono, né? A noite todinha jogando, joga de um lado, joga do outro, joga pra cá, joga pra lá, e nada, não pegou nada, né? Quando chegou na beira da praia, que era pra secar a rede, não sei o quê, lavar a rede tudinho, aí, vamos de novo. É porque a melhor hora para pescar é à noite. Aí já estava amanhecendo o dia, os peixes já, quando vê a luz do sol, eles vão para o canto mais escuro, que é mais embaixo, né? Aí Cristo disse, gente, lança, rapaz. Aí ele apenas confiou, né? A iniciativa revela confiança na palavra, tá certo? Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Olha, a verdadeira confiança não é um pensamento positivo, vago. Ela está firmemente alicerçada nas Escrituras. Como diz Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A ação é o que a torna viva e operante em nós. Não é isso? Exatamente. Só o Pedro, ele confiou. Com certeza. Estava cansado, ele estava exausto. A noite toda ele sozinho jogando a rede. Era ele só, viu? Não tinha mais ninguém. Eu não sei. Era ele só? Eu acho que era ele só. Não, tinha mais gente. Não, tinha em outro barco. Era? Tinha em outro barco, né? É porque Eu foram não sei se ele estava ajudar ele, não foi? Não, é porque ele chamou para ajudar, chamou né? Depois que encheu o barco. As redes estavam se sozinho, rompendo e o barco estava indo a pique, né? Ele sozinho não conseguiria botar a rede para cima. Vê para aí. Ele não conseguiria botar a rede para cima. Aí ele chamou, né? Os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? É o do Trovão, né? É o filho do João. Trovão, João e Tiago. Tiago, né? João e Tiago. Chamou os dois, aí foi Zebedeu, foi tudo ali, jogar a rede para cima do barco, o barco ia afundando, um rolo. Mas veja bem, ele obedeceu. Ele disse, não, senhor, eu vou dormir, tá certo? Eu vou dormir, que eu passei a noite todinha, tá certo? Ele não levou em conta as dificuldades, a falta de resultados, que ele não teve resultado na pesca dele, né? Ele resolveu obedecer a palavra de Cristo. Ainda hoje é assim, cara. Eu tenho que aprender. Eu vou dizer porque muitas vezes fica pensando que a gente está falando só para vocês. Mas eu preciso obedecer a palavra de Cristo. A palavra de Cristo não tem nada de absurdo. De maneira nenhuma. Não tem nada de absurdo para que nós não venhamos a deixar de fazer. Tá certo? Nada de absurdo, né? Obedecer ela, porque a gente obedecendo, a obediência nos leva a outros níveis. A obediência ao Senhor nos leva a outros níveis, tá certo? Quando eu falo níveis, eu não me refiro à carne, porque a gente muitas vezes nós só temos por referência a carne, né, Mauri? Mas a carne, ela é perecível, ela vai morrer, ela vai voltar ao pó, porque ela veio do pó e ela vai para o pó. Nós precisamos pensar na nossa alma, né? Verdade. A alma e o nosso espírito. O espírito volta imediatamente para Deus. Mas e a alma? Tanto sofrimento que a alma passa. Por isso que quantos louvores não tem que falar? Até Salmo tem de a alma está abatida, a alma está triste. Entendeu? Então, Pedro resolveu obedecer a palavra de Jesus. E Jesus Cristo disse, né? Que meus irmãos e minha mãe é todo aquele que ouve a minha palavra e as coloca em prática, né? Se nós quisermos ser família de Jesus, ser irmãos de Jesus, nós temos que ouvir a palavra dele e colocar ela em prática. Não é isso? Não adianta só ouvir, né? Não. Ser ouvinte só, tem que ser ouvinte praticante. Ouvinte praticante. Não ouvinte negligente, não é isso? É o que Jesus mesmo diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade pode ser duas. Pode ser a sua palavra ou ele próprio. Mas ele aí está falando dele, viu? Conhecereis a verdade que é ele e essa verdade ele nos libertará. Nos libertará. É isso, queridos.
Obedecer. Obedecer. Obedecer, a gente precisa obedecer. Tá certo? O Senhor não pede nada de exigente demais. A gente só quer que a gente obedeça a Ele, que escute Ele. Olha, Jesus veio ao mundo, Ele veio para servir de exemplo, né? Ele veio para servir de exemplo. Ele veio para restaurar o homem caído com Deus. Deus estava com Jesus, restaurando o homem com Ele, rapaz. Então, precisamos dar ouvidos à palavra de Cristo. Vamos dizer, Pedro, veja bem, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Pedro passou a noite inteira pescando. Como eu disse aqui, não pegou nem uma condunda, tá certo? Não pegou nenhum peixe, tá certo? A partir do momento que ele chega ali na beira do lago, que Jesus sai com ele novamente, e Jesus pede a ele para lançar a rede do lado direito, né? Do lado direito. O que é que acontece? Você já deve saber dessa história. O que é que acontece, Amaury? O resultado da obediência de Pedro, o que foi que aconteceu imediatamente? Diga para mim, para os ouvintes ali, para os nossos telespectadores. A multiplicação dos peixes, né? Foi tanto que as redes estavam se rompendo. E se não tivesse ajuda, o barco dele ia a pique, porque iria afundar, né? Você vê, a iniciativa revela confiança na palavra. Com certeza. A iniciativa, eu vou tomar uma iniciativa, né? Eu vou tomar uma iniciativa porque eu confio a mulher, volto lá atrás, a mulher do fruto de sangue. Eu vou gritar, eu vou tomar a iniciativa de gritar, porque eu sei que Jesus pode me salvar, pode me curar, né? Verdade. É tremendo, cara, é tremendo. E como é tremendo, né? Rapaz, é lindo. Irmão, vamos ouvir mais um lindo louvor, meu compadre. Agora eu acho que é pela fé, né? Porque milagre já foi. Milagre já foi, né? Vamos pela fé com André Valadão. Houve um pequeno engano nosso aqui, né? Nós tocamos o milagre no lugar de pela fé, mas vamos pela fé. André Valadão. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Pela fé posso mudar, pela fé posso enxergar, pela fé posso viver.
Glória a Deus, glória a Deus. Estamos de volta com o programa Palavra Viva através da TV Raízes. Queridos, nós fazemos parte ali da Igreja Evangélica Congregacional em Palmares, tá certo? E gostaríamos muito de convidar vocês para cultuar ao nosso Deus, né, em geral, né? Nosso Deus conosco ali na Igreja Evangélica Congregacional em Palmares, que fica situada na Rua Visconde do Rio Branco, 1453, né? Nós temos trabalhos todas as quartas-feiras, 19h30, o culto da esperança, um culto de doutrina, um culto de ensinamento muito bom. Nós esperamos que Deus goste do culto, né? Porque o culto é para Deus, não é para que a gente, né? Nós temos trabalhos também ali às sextas, às 19h30, o culto de oração, muito importante, o culto de oração para quem está querendo milagres, para quem está querendo orientação de Deus, tá certo? Nós também temos trabalhos aos domingos às 19 horas, tá bom? Às 19 horas, tá bom? Nós te convidamos, você é nosso convidado, tá bom? Deus abençoe vocês. Queridos, Mateus capítulo 9, 27 a 29. 27 a 29. Leia para nós aí, por favor. Mateus 9, 27. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu seja capaz de fazer isso? E responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja-vos feito conforme a vossa fé. 2 cegos, tá certo? Seguiram Jesus, né, pelo caminho. Seguiam Jesus junto da multidão, né? Quando Jesus entrou em casa, eles dois putufo entraram juntos. Foram juntos. Não é isso? Entraram juntos, gente. Olha, Jesus não ignora a fé demonstrada quando a fé se manifesta em atitude, ela encontra resposta no poder de Deus. Você vê esse negócio, né? Vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus, vê para aí. A pergunta de Jesus pelos dois foi isso? Vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus, rapaz, responde a fé que se manifesta. Então, eles se manifestaram, eles disseram o quê? Sim, nós cremos que tu podes fazer. Por isso nós estamos te seguindo até a tua casa. Foi na casa dele, não foi? Foi. Não foi na casa dele que tu leu aqui? Isso. Entrou na sua casa, os cabos entraram atrás, os 2 cegos. Aí Jesus disse: Seja feita conforme a vossa fé. Não é isso? Então você vê, Jesus ele não ignorou, ele não ignora a fé. Ele não ignora a fé demonstrada, né? Quando a fé se manifesta em atitude, ela encontra resposta no poder de Deus. Eles seguiram Jesus, como eu acabei de dizer, porque eles sabiam que Jesus podia fazer. Se fosse Barrabás que estivesse ali caminhando, se fosse ali Herodes que estivesse caminhando, eles não teriam seguido Herodes, nem Barrabás, nem Nero, tá certo? Ninguém, eles não teriam seguido, porque eles sabiam que aquelas pessoas, aquelas personagens não tinham poder de fazer o que Jesus podia fazer. E que Jesus ainda endossa essa fé deles, perguntando assim: vocês acham que eu posso fazer isso? Verdade. Olha, é interessante observarmos que nos evangelhos Jesus raramente opera milagres de forma isolada. Ele frequentemente esperava por uma atitude que validasse a sua fé. A dinâmica é sempre a mesma. A fé que atrai a resposta divina é aquela que se traduz em gestos como crentes. Aí vem Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24. Jesus diz o seguinte: ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração,
mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quando em oração pedirdes e credes que recebestes, assim será feito convosco. Então tudo depende da fé. Da fé. Nada sem fé Não, é nada, não tanto. existe. É fé, a gente já teve um estudo que diz assim, a fé, a chave do milagre, tá lembrado? Nós tivemos um estudo lá na rádio, né? Que é fé, a chave do milagre. A gente não fez isso, não fez? Fez esse estudo? Ou eu só botei no papel? Amado, comigo não estou lembrado, Tá, mas né? não. Vou até verificar isso. Mas já aí. foi tantos programas já, né? Que, graças né, a Deus. graças a Deus que a gente. Né, que Deus abençoe. Que o Espírito continue Que venha mandando mais. Com certeza. Mandando mais. Porque isso não é meu, não. é Isso não que tem nada meu. hoje- Eu só escuto ele dizer, faça assim, faça isso. É que hoje, infelizmente, quando a gente vê a pregação sobre os 10 leprosos, a gente só olha para o que voltou, né? Não olha para os que foram embora. É porque hoje existem pessoas desse jeito. Só querem buscar a Cristo para receber a bênção. Depois que recebe a bênção, vaza, vai-se embora. O que voltou, ele voltou para agradecer, e a Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Ele não foi embora, ele continuou seguindo e dando testemunho. Mas hoje a multidão é assim, vai para uma denominação receber a bênção. Depois que recebe a bênção, que Cristo, que Jesus crê, sabe que vai acontecer sabe, e libera. ele vai-se embora e não volta mais. É incrível. Isso acontece, isso é velho. Não é Isso velho, acontece nos com nossos certeza, dias. Então, E hoje, infelizmente, é o que mais acontece, né? Tem pessoas que só querem a bênção, é incrível isso. não querem passar verdade. pelo processo, né? É incrível isso, né, bicho? É. Você vê o negócio. Verdade. Jesus não ignorou a fé daquelas pessoas, daqueles De dois jeito cegos. nenhum. Não ignorou. De jeito nenhum. Jesus, ele honrou. Ele me perguntou, né, como eu falei já para vocês aqui, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Aí eles disseram, pode. Acreditamos, veja. Eles não viam, mas ouviam. E eles creram apenas pelo ouvir, né? Creio pelo ouvido. Bicho. Apenas ouvindo. Jesus curou, Jesus fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Veja, a mulher samaritana, Jesus perdoou ela, falou tudo o que ela tinha feito. Ela saiu, vem e vê um homem que disse tudo sobre minha vida. Ela encheu Samaria do que... A Bíblia diz que foi mais de 3.000 pessoas. Foi. Né? É uma, Exatamente. Testemunhou de Cristo, né? Exatamente. João 9,25. Vê para nós aí. por favor. João 9,25 diz o seguinte: ao que ele retorquiu, se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Esse milagre foi interessante. Isso aqui é o seguinte, ó, o milagre não termina na bênção, tá certo? O milagre não termina na bênção, tá certo? Na bênção recebida, mas no testemunho que glorifica a Deus, né? E fortalece a fé de outras pessoas. Veja bem, aqueles homens lá, eles não foram fortalecidos pela fé, porque eles estavam perguntando, eles perguntaram não sei quantas vezes, tu era cego? Quem fez isso? Tu está lembrando? Uhum. Então é o seguinte, esse aqui era aquele homem, foi o cego de nascença. Bicho. De nascença. Chamaram os pais dele, perguntaram se ele era cego mesmo. Os pais tiveram tanto medo que falaram, ele já é de maior. Pergunta para ele, mas que ele nasceu cego, nasceu. Agora, como ele está vendo hoje, eu não sei tentar. Então você vê, foi o que aconteceu. O testemunho, né, e a glorificação a Deus. Foi o que aconteceu. Eu era cego de nascença, mas veja o que, eu não sei se ele é pecador.
Aí ele às vezes assim, como é que Deus pode usar um pecador, né? Aí, eu sei que eu era cego, mas agora estou vendo. Aí você vê, nunca em Israel, nessa época, nunca em Israel, ele diz isso aí, nunca em Israel, né, se viu falar de alguém, uma pessoa que restaurou a cegueira de nascença de um cego. Então é o seguinte, o nome de Deus foi glorificado, tá certo? Outras pessoas foram edificadas, mas aqueles fariseus, não. É interessante, meu amado, que após a cura do cego, o testemunho dele confrontou os fariseus e espalhou a fama de Jesus. Glorificar significa honrar e exaltar os atributos de Deus, sua bondade, poder e misericórdia. O interessante é que eles perguntaram ao cego novamente e o cego respondeu. Veja bem, um homem lhes respondeu: eu já disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir-me novamente? Tudo uma vez mais. Acaso também queres tornar-vos discípulo dele? Veja, aí eles pegaram né? Até eles falaram, vai e não conta isso a ninguém. Aí foi perdido. Ele né? Glorificou a Deus e deu testemunho. Esses homens aí, esses fariseus, eles ouviram um testemunho de um cego de nascença, não é isso? É verdade. Esse milagre aí de Jesus levou esse cego a dar um testemunho às autoridades religiosas daquela época. O cego disse tudo, né? Deus foi glorificado, mas quando se levava para o lado de Jesus, tá certo? Eles chamavam Jesus de pecador. Ele disse, como pecador? E Deus, como é que Deus vai usar um pecador para fazer um milagre, curar um cego de nascença? E ele não aceitava, não entrava na cabeça deles. Jesus não entrava. Quem estava na cabeça daqueles homens era Moisés. Era a lei de Moisés. Jesus não. Jesus era um pregador qualquer. Eu estava analisando aqui os 3 últimos versículos, que é o 31, 32 e o 33. O ex-cego, disse aos fariseus, um homem questionou, ora, isso é surpreendente, vocês não sabem de onde ele vem, e mesmo assim ele me fez ver. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo o que o adora. E todo aquele que faz a sua vontade, esse sim, Deus atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, ele não poderia fazer obra alguma. Ele testemunhou de Deus. É isso. Veja o milagre desse homem. Né? O milagre desse homem, ele resultou em que? Testemunho e glorificação a Deus. Ele deu o testemunho completo, né? E o nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus foi glorificado. Glória a Deus. Interessante, meu amado, para finalizar, o versículo 35 e o 36. Jesus ouviu falar que o haviam expulsado. E quando o encontrou, lhe disse, acreditas tu no Filho de Deus? Um homem respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou, tu o estás vendo, é este que fala contigo. O cara foi curado e não sabia quem foi. Não sabia quem foi, não né? sabia. Queridos, Eita, glória a Deus, nós estamos chegando ao fim de mais um programa Palavra Viva, né? Aqui através da TV Raízes. Rapidinho, meu amado. Pois não. Para finalizar, em 38, então declarou um homem, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, e prostrando-se diante de Jesus Cristo, o adorou. Não é isso? É tudo aquilo que a gente tem falado, mas
É uma maravilha. Eu agradecer a Deus por mais essa oportunidade Obrigado, de senhor. estar aqui compartilhando com vocês mais uma porção da palavra de Deus. Pedir a Deus que de hoje a 8, na próxima quinta-feira, se for da vontade dele, né, nós estaremos aqui com mais uma porção da palavra de Deus. Agradecer o pessoal da TV Raízes que abriu suas portas aqui para que nós pudéssemos anunciar o Evangelho de Jesus, que Deus abençoe o Serginho, tá certo? A sua vida e sua família, em nome de Jesus. Uma boa noite, que Deus conceda uma noite de paz a cada um de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Uma boa noite. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Você acompanhou o programa Palavra Viva com o diácono Roberto. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui pela TV Raízes.